Ela discute as questões relacionadas ao sistema pedagógico de planejamento de reformas, construções e acompanhamento de manutenção nas escolas na Comissão de Educação e também no plenário discute os outros temas que vão passar, por exemplo, pela Comissão de Economia, que ela também faz parte. Chiara Raineri, vereadora, está conosco no Fala Câmara Entrevista. Obrigado por ter retornado aqui. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade. Eu comecei citando a questão das escolas, porque é um tema que a gente tem que atualizar para aqueles que acompanham a nossa missão pública aqui para a rádio e televisão do sistema compartilhado. Você fez várias reuniões no ano passado, várias temáticas para discutir a questão da capacidade ou da demanda reprimida de planejamento de reformas e construções de escolas. E um segundo capítulo, a questão de manutenção. Vamos começar pela questão das reformas. A secretária de Educação, Isabel Miziara, acaba de vir numa audiência pública e apresentar um novo planejamento, mencionando que agora, felizmente, a secretaria tem, de um lado, a contratação por concurso de uma arquiteta e que esse serviço vai dar um pouco de vazão nessas questões. Você acha que pode agora andar os projetos que não tinham na contratação de reformas e ampliações? Acho que pode melhorar, né? A questão de reforma e ampliação é uma situação que ela vem se apresentando de muitos anos, por algumas escolas, em algumas regiões, de uma maneira bem forte, até porque algumas escolas, Nelson, elas têm espaço físico para ampliação, né, no próprio terreno da escola, né, tem uma demanda grande de alunos para a escola e a ampliação ela vem se tornando assim uma solicitação recorrente todo ano, todo governo. Então, eu acho que para esse tipo de projeto, né, mais ampliação até do que a própria reforma. Eu acho que essa contratação ela vem assim de uma maneira muito positiva, porque pode, estou dizendo que vai, mas pode agilizar esse desenvolvimento de projeto. A gente está falando de uma arquiteta. Então, assim, é uma profissional, é uma arquiteta que vai fazer o desenho de um projeto arquitetônico de ampliação de uma escola, ou até mesmo de reforma. Só que nós não podemos esquecer que, para que isso seja executado, nós temos outros passos, né? Então, a partir do projeto, né, a gente tem aí a contratação de uma empresa para fazer a obra, né? Isso são situações que a gente sabe que a prefeitura tem tido uma certa dificuldade, né? Não só na contratação, mas depois na conclusão dessas obras, né? Nós temos algumas aí paradas na cidade, então, mas eu acho que é uma iniciativa importante. De outro lado, você também abriu uma frente de discussão para a gente atualizar em relação à questão das manutenções, os pequenos serviços do dia a dia, que são frentes de serviços que não dependem de engenheiro, de arquiteto, mas que precisam ser resolvidos para que o teto da escola não caia, enfim, alguma outra intervenção pequena, ou se for o caso das manutenções serem maiores, para poder separar isso de forma adequada para encaminhar. A manutenção é a maior solicitação das escolas de Bauru, da rede. Então, desde o início do nosso mandato aqui na Câmara, eu fui fazer visita às escolas. As de ensino fundamental, que são as maiores, eu fui em todas. Conversei com os diretores, coordenadores, e em todas elas, a maior demanda era pela manutenção dos prédios, né? A questão da segurança veio na sequência, né? E acho que a gente teve um bom caminhar nesse sentido, com colocação de câmeras, mas a manutenção, ela é um problema. Então, assim, a gente não pode achar que, olha, contratou uma empresa para fazer manutenção e isso está resolvido. Não está. Nós temos os problemas, tanto é que a gente continua com o teto despencando, com salas interditadas, né? A Defesa Civil fechando parte de escola.
Então, isso não acabou e não é algo que a gente vai ver assim sendo resolvido de imediato. Mas eu acredito o seguinte, as escolas, todas elas, nós temos 81 escolas na rede, todas elas tinham que ter ali o seu programa de manutenção. E manutenção de escola, a gente faz em período que a escola está fechada. Então, são nos meses de férias escolares. A gente faz no meio do ano. Janeiro. E a gente faz no mês de final de dezembro, janeiro, né? Então, nós tínhamos que ter hoje, já sendo colocado um cronograma de manutenção para cada uma das escolas. E aí a gente se depara com uma outra situação, porque, por exemplo, a gente não pode contar com essa manutenção pela Secretaria de Obras, por exemplo, que foi o que a gente teve aqui sendo apresentado em reunião. Porque nessa época, a Secretaria está cuidando de outras demandas, que também são de início de ano. E as escolas ficam sem essa oportunidade de resolver os problemas no período de férias. Então, assim, tá resolvido? Não está resolvido. Né? Assim, a contratação da arquiteta resolve manutenção? Não, não resolve a manutenção. Manutenção precisa de gente para executar a manutenção, né? E isso eu acho que a gente ainda está longe de ter uma solução. Projeto é a palavra-chave, talvez, para a gente discutir um pouco o projeto de lei que acaba de chegar na casa. Para quem ainda não acompanhou, o prefeito Clodoaldo Gazeta enviou um pedido de autorização para que a Câmara aprove, para que ele faça uma operação de crédito, um financiamento junto ao Banco do Brasil, que foi o banco que ele definiu, para ele utilizar esses recursos em 6 áreas específicas, basicamente asfalto, asfalto novo e recape, e distritos industriais também para asfalto e urbanização e compra de máquinas. Em relação aos asfaltos novos e também aos recapes, a Câmara fez um pedido de informação inicial, que será encaminhado pelo Executivo, para a definição se existem os chamados projetos executivos, estudos de topografia, para executar serviços de drenagem e outras questões. De que forma essas informações podem ser fundamentais para a discussão e andamento técnico deste projeto? Então, Nelson, esse projeto aí de empréstimo é algo que me preocupa muito, não só pelo valor, que é um valor que vai aí ao longo dos anos se transformar em quase 70 milhões e que nós entendemos que o município não tem capacidade para honrar esse pagamento, sem comprometer várias outras ações da própria prefeitura. Nós temos, inclusive, acompanhado o que vem acontecendo em prefeituras que fizeram empréstimos, né? Que é um dos argumentos que está sendo usado pelo Executivo. Olha, outros municípios fizeram e tudo mais. Quando a gente vai analisar o que está acontecendo nos municípios que fizeram empréstimos, a gente fica mais preocupado ainda, porque para honrar o compromisso do empréstimo, acaba tendo prejuízo, folha de pagamento, 13º salário, situações que nós já vivemos aqui em Bauru e que isso prejudica sobremaneira não só o servidor da prefeitura, mas todo o desenvolvimento de uma cidade. Então, é importante que a gente entenda que desenvolvimento não é só o investimento. Em tudo isso que está sendo colocado, que a gente entende que precisa. Mas o desenvolvimento é também a gente não prejudicar outros setores que são de responsabilidade da prefeitura. Então, me preocupa muito, né? Eu falo que a gente tem vivido algumas surpresinhas, uma delas são os precatórios que estão chegando e estão se transformando em precatórios, essas ações de indenização estão se transformando em precatórios rapidamente, né? Que é uma outra situação que a gente não pode esquecer. Uma cidade que tem esse passivo ambiental que nós estamos aqui em Bauru, não sabemos o quanto nós vamos ter de precatório para pagar.
Para o ano que vem, só inscrito do que está posto hoje, já definido da Justiça, 36 milhões de reais, se sair o acordo da floresta urbana. Para pagamento em 4 parcelas, né? Isso. Pois é. Se não sair, o valor é bem maior. E tem questão de Coab, né? Tem Perfeito. outras questões que não estão colocadas no orçamento que podem aparecer. Então, nós não podemos deixar contas para os próximos governos pagarem sem saber realmente o quanto nós teremos que pagar de dívidas. E isso me preocupa muito. Nós estávamos conversando pouco antes aqui da entrevista e eu acho que um prefeito, quando ele vai emprestar, ele tem que emprestar para o seu governo. Então, olha, eu quero, em 4 anos, eu preciso investir e resolver estas questões. Faz um cronograma, desenvolve, apresenta os projetos e depois pede para que haja autorização para se fazer o empréstimo, mas com data de pagamento dentro do seu período de governo. Né? Se um prefeito acha que vai ficar 8 anos, então ele faça um cronograma de obras que podem ser executadas nos primeiros 4 anos e depois ele faz num outro governo, caso seja reeleito para os próximos 4 anos. Porque é assim, o comprometimento futuro é muito grande. Nós temos nessa proposta aí o fundo de infraestrutura esvaziado. Quer dizer que os próximos 2 governos não terão condições de executar nada em termos de infraestrutura. Eu ia comentar sobre isso, uma questão financeira que as pessoas não dominam no dia a dia, mas já que a vereadora mencionou, na lei orçamentária anual, que tem consonância com a lei de diretriz orçamentária, os recursos, que são poucos para investimentos na área de secretaria de obras, elas deixariam de existir pelo período, pelo menos não tem recurso adicional para repor serviços adicionais do dia a dia. E é uma secretaria que tem tido perdas no orçamento, como as outras. Nós tivemos aqui esse período de governo até agora, onde não foi prioridade. Então, agora a prioridade passou a ser tudo. Tudo e com recursos que viriam através de empréstimos para serem pagos por... Isso é algo, assim, politicamente falando, lamentável. Lamentável. É preciso dizer para a população que está precisando e esperando do asfalto, sobretudo nos bairros onde não tem nada, como o Jardim Manchester, por exemplo, que envolve regularização do espaço, tem outros problemas, de que sem os projetos isso vai demandar uma série de tempo depois, caso o empréstimo do recurso possa ser obtido do Banco do Brasil, para eles terem pelo menos uma dimensão de que não é contrata, pega o empréstimo e faz o serviço? Sim, e me diz uma coisa, nós temos apontado até agora que a prefeitura não tem projetos. O prefeito diz, tem projeto. Nós pedimos para apresentar os projetos. Não foram apresentados até agora. Então, nós estamos aguardando. Se existem projetos, que sejam apresentados para que a gente acredite que existam esses projetos. Se não tiverem os projetos, o ideal é que se pense em empréstimo depois desses projetos estarem elaborados, sendo apresentados. Até porque, quando você fala em empréstimo, por mais que você faça uma estimativa de valores, só com o projeto, de fato, é que a gente sabe quanto vai custar. As obras do PAC aí nós tivemos acréscimos enormes, né, em função de termos que fazer calçadas onde não existiam, situações que foram somando aí valores na ordem de pelo menos 15 milhões. Então, nós não estamos falando de valores pequenos, estamos falando de valores enormes. E a partir do momento que você emprestou, você está pagando juros sobre um valor emprestado que às vezes está adormecido lá porque ele não pode ser usado. Então, se você não tem o projeto, você não pode executar, você não pode licitar a obra e você está pagando juros. Então, é importante que a gente tenha a discussão de um empréstimo a partir dos projetos apresentados. Então, a gente está aguardando que os projetos sejam apresentados. Só com referência de tempo, no empréstimo do PAC,
que tinham projetos juntos embutidos, o que não é o caso aqui, para a exigência do próprio recurso, se a gente fizer um recorte de tempo, ele teve uma definição em 2015, nós estamos gravando aqui no final de 2009, 5 anos com projeto para executar. Sem projeto, como vai fazer isso com tantas ruas e bairros num espaço tão curto de tempo? Eu também queria saber. Eu queria saber também como é que vai fazer isso. Eu não acredito, na verdade, o que eu acredito é esse empréstimo, mesmo que seja aprovado agora, o prefeito não vai executar obra nenhuma. Então, vai ficar para um próximo prefeito executar algo que este aqui está elaborando. Eu não gosto de projeto feito às pressas. Nós vimos a ET aí, o que foi? Né? É um projeto feito às pressas, olha, tem um recurso lá para... Mas, de novo, com falta de projetos. Com falta de projetos. Então, assim, algumas prefeituras, né, de prefeitos, assim, em suas gestões com uma visão mais desenvolvimentistas, investiram em projetos. Porque com o projeto na mão, muitas vezes você não precisa emprestar. Você vai lá no governo do estado e recebe o recurso. Aqui, as grandes avenidas que nós temos, todas foram feitas com recursos do governo do estado. Então, se a gente pegar a Nações Norte, que nós temos aí toda também a desapropriação dela a ser paga, que a gente não está falando dela ainda. São valores que ainda não vieram para serem pagos. Ainda não vieram. Então, Nações Norte, Lúcio Luciano, né? Mário Matosinho, José Vicente Aiello, as que eu estou lembrando agora, que foram feitas aqui nos últimos 8 anos. Nenhuma delas foi feita, né, com recursos do município. Eu pedi agora, em virtude de um projeto de lei que foi apresentado pelo Executivo para fazer permuta diária, uma área da prefeitura com uma área de um proprietário de terreno, que está localizada onde vai passar a Avenida Águas do Sobrado. Eu pedi no projeto, na tramitação, que fosse enviado para cá o desenho, né? O projeto da Avenida Águas do Sobrado, que é antigo. Não tem? Não, veio umas folhinhas assim coladas de papel A4 com uma marcação onde seria colocada a Avenida Águas do Sobrado. Cadê o projeto da Avenida Águas do Sobrado? Olha, a estimativa é que custe 25 milhões. Ok, como assim? Cadê o projeto? Me dá o projeto na mão, que eu vou no governo do estado tentar trazer recursos para que se implante essa avenida em Bauru. Mas sem o projeto, não dá. A prefeitura não está preocupada com os projetos. Ela diz que tem, mas nós sabemos que esses projetos não foram apresentados e nós desconfiamos que esses projetos não existam de fato. Nós estamos gravando aqui há 90 dias, 3 meses do final de 2019, com 3 grandes assuntos, além dos outros. Nós temos a discussão sobre a PPP do lixo, que tem um projeto de lei que seria apresentado agora em novembro e vai ficar um calendário apertado para definição se aprova ou não o fundo garantidor. Nós temos a concessão de iluminação pública, que é um ato exclusivo do Poder Executivo, não depende da Câmara, a não ser que tenha algumas questões para regulamentar, mas que ele pode tomar essa decisão de áreas de grande porte. E o empréstimo de 46 milhões e 600 mil reais. 3 grandes decisões para a cidade, todas neste final de ano. Mais o plano diretor participativo. Que vai demorar o calendário, que mas vai já passar agora, final de ano e ano que vem. Então, que é algo que nós temos que nos debruçar muito, né? Eu acho que são questões importantíssimas, o zoneamento da cidade. Então, assim, há algumas discussões muito grandes a serem feitas do ponto de vista de gestão e realmente ficou para um final de governo agora. Nós vamos fazer, Nelson. Ninguém está se furtando a fazer as discussões em momento algum, mas quando a gente faz na correria, nem sempre a gente faz com a tranquilidade necessária para
para projetos de impacto muito grande na nossa cidade. Muito obrigado por ter atualizado conosco. Nós vamos, pela força e o tamanho e o conteúdo e abrangência dos calendários aqui dos projetos citados, fazer com mais recorrência a atualização desses dados. Obrigado por fazer isso até esse momento conosco. Eu é que agradeço. A gente continua aqui à disposição e é sempre um prazer estar aqui com vocês. O Fala Câmara Entrevista tem disponível também para você assistir a hora que você quiser na página da TV Câmara no YouTube, para você acompanhar esta e as outras entrevistas da nossa missão pública. Até o nosso próximo encontro.